D e E agora, né? Tem as duas para adiantar o nosso serviço. Então, adiantando aqui, A é 1, B é menos 1, né? Ó, não aparece nada, é só o sinal, então fica menos 1. C vai ser menos 20. Então, C é menos 20. Tá legal? Aí agora, coloca a fórmula de delta e Bhaskara, né? Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá Bhaskara aqui do lado, né? Já para agilizar. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Show de bola? Agora substitui em delta, né? Delta vai ser B. B no nosso caso é menos 1 lá em cima, tá vendo? Então fica menos 1 ao quadrado. Menos, aí 4 vezes A. No caso, 4 vezes 1. C é menos 20, então fica menos 20. Só substituição, tá? Então delta vai ser menos 1 ao quadrado, fica 1, positivo. Aí veja aqui, ó, menos com menos. Então fica mais. 4 vezes 20, 80. Ah, professor, só pulou 1. 4 vezes 1 dá 4, né? Então não altera. Só uma dica, lembre sempre. Toda vez que você estiver calculando e o valor de A ou o valor de C for negativo, esse valor central aqui fica positivo. Então veja que eu disse o valor de A ou o de C. Eu não disse os dois ao mesmo tempo, tá? Se for os dois ao mesmo tempo, não muda. Mas se for um ou outro, esse valor fica positivo. É o que acontece, ó. C é negativo, quando você faz a relação de sinal, ele vai ficar positivo. Então o delta vai ser igual a 81. Pega esse valor de delta, substitui lá na fórmula de Bhaskara. Então a gente vai ficar com x igual a menos b, no caso é menos 1, né? Menos do b e o menos da fórmula, então fica um positivo. Mais ou menos a raiz de 81. Sobre 2 vezes a, então no caso é 2 vezes 1. Daí você tem, escrever aqui do ladinho, ó, 1 mais ou menos, raiz de 81, 9. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, você vai ficar com x1, que é igual a 1 mais 9, né? 10. Dividido por 2. x1 vai ser igual a 5. E o nosso x2 seria 1 menos 9 dá menos 8, dividido por 2. Então, o x2 seria menos 4. Sucesso? Só sucesso. Solução é menos 4 e 5. Tranquilo? Beleza, vamos embora para a letra E agora. Então, letra E é o seguinte, né? Mesma coisa. Identifica o valor de A, que é 2, o valor de B, que é menos 5, e o valor de C, que é 3. Tá fazendo isso um pouquinho mais rápido, né? Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aqui do lado eu vou botar a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes A. Show! Agora substitui os teus valores e faz os cálculos. Então, delta igual B ao quadrado seria menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 2, e C, que é 3. Então, delta vai ser 25 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, delta vai ser 1. Joga aqui para cima. Menos B, x é igual a menos B. Só que o B lá em cima já está negativo. Então, quando você fizer a relação de sinal do menos B com o menos 5, fica positivo. Mais ou menos. Raiz de delta. Delta é 1, né? Então, já para facilitar, a gente acabou de fazer essa na letra A, né? Raiz de 1. Então, 2 vezes 2. Aí, isso aqui vai ficar 5 mais ou menos 1 sobre 2 vezes 2, 4. Daí, você tem duas possibilidades. Você tem x1 e você tem x2.
Aí a gente vai ficar com o quê? x1, não é isso? Seria 5 mais 1 dividido por 4. Então, x1, 5 mais 1, 6, dividido por 4. Dá para simplificar, professor? Dá. Deve, viu? Deve. Então, simplificando aqui por 2 e aqui por 2. Simplificando, né? Você vai ficar com x1, subir um pouquinho. x1 é igual a 3 meios. Agora x2. x2 seria, ó, 5 mais 1 foi para x1. 5 menos 1 seria para x2. Então, 5 menos 1 sobre 4. 5 menos 1, 4, né? Então, x2 é 4 sobre 4. x2 vai dar o próprio 1. Então, solução para essa equação aqui seria 3 meios e 1. Ah, professor, por que dessa vez eu soube tudo diferente? Eu notei que o senhor estava botando sempre x2 e depois x1. Gente, solução não tem problema, a ordem, tá? Não tem problema. Eu coloco o 3 meios e o 1 dessa vez só por questão de organização mesmo, tá? Mas se botar o 1 na frente e 3 meios depois, não tem problema nenhum. Show? Então vamos para a próxima. F. Letra F da primeira, né? E já está escrito aqui a segunda questão, letra A. Beleza. Então vamos lá. Letra F, mesma coisa da anterior, né? Identifica aqui os coeficientes. A é 6, B é o que acompanha x, né? Então menos 1. C é o que está sozinho, menos 2. Veja, B e C está negativo, né? Então o sinal lá não vai se alterar. Delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. E x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Beleza? Daí você tem que delta é igual b ao quadrado. B ao quadrado é menos 1, né? Então fica menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 6, vezes c, que é menos 2. Então, isso. Então, menos 2. Aí a gente vai ficar com menos b, né? Menos b ao quadrado fica 1. Sim, detalhe, eu disse ali não altera o sinal, mas altera sim porque o c é negativo, né? Eu confundi com o a, né? Mas lembra sempre, se o a e o c, a e c, forem negativos, ambos, aqui não muda. Mas se um deles for negativo, aí muda. Ó, menos com menos, mais 4 vezes 6, 24. 24 vezes 2, 48. Delta vai ser igual a 49. Beleza? Com base nessa ideia, substitui lá em cima. Então, x é menos b, né? Relação de sinal fica mais 1. Não precisa desse sinal aí, né? Eu me atrapalhei e coloquei ele. Mas isso aqui é optativo, né? O mais 1. Raiz de delta. Raiz de delta seria a raiz de 49, que no caso é 7, sobre 2 vezes a. Caso 2 vezes 1, 2 vezes 6. Daí, a gente vai ficar com o quê? Ó? 1 mais ou menos 7 sobre 2 vezes 6, 12. Com base nisso, você tem duas possibilidades. Tem x1, que vai ser igual a quem? 1 mais 7 sobre 6. x1 vai ser igual a 8 sobre 6. Dá para simplificar? Com certeza. Por 2 em cima, por 2 embaixo. Você vai ficar com x1 igual a 4 sobre 3. Show? Agora faça o x2. É 1 menos 7 dividido por 12. 1 menos 7 dá menos 6 sobre 12. Dá para simplificar? E como, né? 6 em cima, 6 embaixo. Então, isso aí vai ser igual, x2, né?
vai ser igual a menos 1 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Segunda questão. Letra A. Mesma coisa, né? A gente tem aqui. Só que essa segunda questão é importante que você lembre a variação do discriminante. Ou seja, a variação do delta, né? Então, se o delta é positivo, 2 raízes. Se delta é igual a 0, 1 raiz. Se delta for negativo, não existe solução, né? Então, vamos lá. No caso, quem seria A aqui? A seria 1 positivo, B seria menos 8, C seria 16. Aí a gente vem para a fórmula, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nesse caso, a gente vai ficar com delta igual B é menos 8. Então, menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, C, que é 16. Então, delta vai ser igual a 64 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 16, 64. Então, delta vai ser 0. Daí, escrevendo a fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, você tem B é menos 8. Quando você fizer a relação de sinal aqui com o menos, vai ficar mais 8. Então, x é igual a 8 positivo, mais ou menos, raiz de 0 sobre 2 vezes A. Você sabe que 2 vezes 1 no caso. Você sabe que 0 não tem diferença nenhuma, né? Tanto para o mais como para o menos, como ele está do lado direito. Então, vai sobrar só o 8, dividido por 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 4. Só lembrando, professor, quer dizer que essa equação do segundo grau só vai ter uma solução? Não, ela tem duas. Só que as soluções, elas são iguais. Show? Show de bola. Então, vamos adiante.